escola é o lugar da diversidade, né? É na escola que todos os pensamentos, todas as religiões, todas as manifestações culturais se encontram. Por isso é que é um espaço que é assim, é insubstituível. É insubstituível a vivência na escola exatamente porque eu tenho a oportunidade naquele espaço de ter parâmetros, de comparar a maneira como eu sou criado, quais são os meus valores, o que a minha família defende, aspectos da minha religião, as músicas que eu gosto, e entender que esse outro sujeito que está do meu lado, que pensa totalmente diferente, que tem outros valores, mas é um sujeito com direito a respeito. Então você só constrói relações respeitosas na sociedade quando você trabalha com grupos heterogêneos, quando você trabalha com a diversidade como critério nessa coexistência, né? Nós não somos seres que vivemos em ilhas isoladas. A sociedade é carregada de diversidade e para que a gente combata tudo isso que a gente tem visto, né, de preconceitos, de discriminações e de manifestações de violência em relação a quando alguém pensa diferente, quer dizer, é na escola que a gente precisa trabalhar isso. Né, trabalhar esses aspectos de olhar para a diversidade com olhos de que isso é positivo. Né? A família, às vezes, ela erra exatamente nesse sentido, porque ela quer que o filho conviva somente com pessoas que pensam parecido com aquela família, que ajam de forma parecida. E isso é você criar uma ilusão de que o mundo é dessa forma. Não é. O mundo é feito de diversidade. Né? E aprender a conviver na diversidade de forma saudável, de forma respeitável e respeitosa, é a única forma da gente sobreviver no planeta. O choque de realidades, ele acontece para qualquer um. É claro que se eu sou educado numa família que coloca na minha cabeça que todo mundo pensa daquele jeito, eu vou ter um choque muito maior. Agora, quando você traz o bullying é um fenômeno multifatorial, multicausal. Então é muito perigoso a gente dizer que a família é a primeira responsável pelo episódio de bullying. A gente tem comprovações científicas de que a forma da educação familiar influi sim, mas é um dos fatores. Né? Então, por exemplo, a criança que é alvo de bullying, ela tende a ser uma criança que tem uma imagem de si pouco positiva. E aí a construção dessa imagem que a gente tem da gente, ela começa na primeira instituição social. Então, o que será que faltou nessa educação para essa criança se reconhecer como um sujeito de valor? E aí, ao ingressar na escola, isso vai sendo mantido e às vezes até fortalecido se a escola não sabe lidar, né, com crianças que são mais tímidas, que se isolam. Não é natural uma criança buscar isolamento. Né? De vez em quando eles quererem ficar sozinhos é extremamente saudável, mas permanentemente sozinho, isso não é natural, né? Não é natural. Então a escola tem que estar muito atenta a isso. Por outro lado, nós também temos os aspectos do autor de bullying, daquele que é responsável por vitimizar outro. E esse ainda é mais complexo da gente lidar com a família, porque a família tem uma tendência de rejeitar a ideia de que houve uma falha, de que essa criança precisa de ajuda. Porque, de fato, ambos, tanto o autor como o alvo, precisam de ajuda. Uma ajuda que, às vezes, não cabe só dentro do trabalho da escola, que precisa ultrapassar os muros da escola com outros especialistas, dependendo da situação. Né? Mas o que falta para o autor de bullying? Também falta um reconhecimento de valor positivo de si que seja agregado a essa convivência. Então, ele usa estratégias de subjugar um outro, que não é um outro qualquer, é um outro que é indefeso, e eu não estou falando de ser indefeso fisicamente, mas eu estou falando de indefeso psicologicamente, ele não busca ajuda, né? Então, o autor de bullying, ele não escolhe qualquer um, ele consegue perceber aquele que não tem ferramentas psicológicas para se defender, né? E ele precisa se subjugar essa pessoa, porque só dessa forma ele se sente valor, ele cresce. Por isso é que os episódios de bullying nunca acontecem somente entre esses dois personagens. Sempre vai haver uma plateia, mesmo que seja uma plateia de 2, 3, mas sempre precisa de ter alguém assistindo para validar aquela atitude do autor. Então,
Então, assim, é muito complexo a gente dizer e muito perigoso a gente dizer que é responsabilidade só da família. Não é. Mas é óbvio que a educação familiar tem a ver com isso.